Muito boa noite a você que está conectado com a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, e que essa graça que está nesse ambiente possa envolver a sua vida nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Quantos estão com expectativas para o que Deus vai fazer aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Expectativa, eu falo isso sempre e não vou cansar de falar. Por quê? Porque Deus se move mediante a minha expectativa. Porque Ele sempre vai nos superar aquilo que a gente está esperando. E eu tenho certeza que não vai ser diferente nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Se você tiver com a sua Bíblia aí online, se você não trouxe, pode acompanhar com a gente aqui também. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar na sua casa, podendo engrandecer o teu nome, podendo louvar a Deus nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Pai, nesse momento eu gostaria que o Senhor tocasse nos corações aqui, que eles possam se abrir para receber a palavra, e que todo lugar que o Senhor encontrar espaço, essa semente lançada venha produzir frutos na vida de cada um aqui, e de quem está nos assistindo também. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. O tema da mensagem essa noite é: você não é descartável. Você não é descartável. Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala assim: você não é descartável. Você não é descartável. E para a gente explicar esse texto, que é muito familiar para muitas pessoas, eu preciso trazer uma breve explicação para você entender o contexto de Jeremias capítulo 18. Quando nós olhamos para o profeta Jeremias, Jeremias foi um dos profetas levantado por Deus no Antigo Testamento. Jeremias, ele foi profetizar durante um momento de turbulência, um momento tumultuado na história de Israel. E Jeremias, gente, era aquele tipo de profeta que carregava uma mensagem não muito popular. Ele carregava uma mensagem que não soava muito bem aos ouvidos, pastor Sérgio. Era um profeta que você já deve ter cruzado com alguns, né? Eu já. Era um profeta que falava na cara, era direto. Então ele não era um profeta popular, muito agradável aos ouvidos. E o conteúdo da mensagem dele, de Jeremias, era visto como, pela liderança de Judá, como alguém que era um opositor. E por conta disso, ele foi perseguido, foi preso, ele sofreu por carregar essa mensagem. Mas Jeremias, ele foi levantado por Deus para convidar
o povo ao arrependimento. Ele foi levantado por Deus para convidar o povo daquela época ao arrependimento, a fim de que o juízo de Deus não caísse sobre o povo. Ele só estava querendo fazer o bem, alertar: não vai por aí, se arrepende, vai dar ruim, não vai cair legal, Deus vai trazer juízo. Só que o povo é povo. O povo, o que acontece? Não se arrepende. O povo não se arrependeu com a mensagem que Jeremias trazia ao povo. Então, Jeremias aí, ele vai mudar o tom. Deus muda o tom da profecia para o povo. E Jeremias vai profetizar agora dizendo que o tempo do arrependimento havia acabado. E que o juízo de Deus viria sobre Judá. E o cativeiro babilônico era algo inevitável. Ou seja, ele profetizou, ele avisou, o povo não se arrepende, e aí agora ele fala: ó, infelizmente, o juiz de Deus vai cair, e vocês vão se tornar prisioneiros no cativeiro babilônico. E o que é interessante de tudo isso, nessa história, nesse contexto, é que naquela época já existiam os falsos profetas. Já existiam os falsos profetas que profetizavam coisas de si mesmo. E isso é muito claro no livro de Jeremias, no capítulo 23. Vamos ler lá, para você ter uma noção do que eu estou querendo dizer para você. Jeremias 23, capítulo 23, versículo 10 e 11, diz assim: porque a terra está cheia de adultério, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Versículo 11, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até a minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Versículo 16 e 17, assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Dura a palavra, né? Mas essa era a realidade dos profetas, dos falsos profetas daquela época. Eram pessoas que falavam: não, pode continuar fazendo o que está fazendo, não vai dar nada não, está tranquilo. Não, que isso, não tem problema não, né, pastor? Pode continuar, Deus é amor, Deus é amor. Eram os falsos profetas, falavam coisas de si próprio, não aquilo que realmente Deus queria que eles falassem. Será que hoje é diferente? É para se pensar. Você precisa entender, você precisa tomar cuidado. Porque agora aquele povo, eles têm uma mensagem dura de Jeremias e uma outra mensagem que valida a conduta deles. Eles têm duas mensagens. A que leva o povo ao arrependimento e fala a verdade, aquilo que Deus quer que eles falam, que ele fala, ou uma que valida todo o erro que o povo estava vivendo. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com pessoas, profetas, que só falam aquilo que você quer ouvir.
Eu não sei se você já encontrou alguém que diz assim: eu não preciso de pastor. Eu não preciso de pastor não. Para que pastor? Meu pastor é Jesus. Só que ele não obedece o que Jesus fala. É aquele tipo de ovelha que é a ovelha doutrinada pela internet. Não é o caso São pessoas que não têm pastor e ele acorda dizendo: hoje eu quero ouvir uma mensagem de amor. Aí ele digita lá, ele vai encontrar. Hoje eu quero ouvir uma mensagem de prosperidade. Ele vai lá encontrar. Só que ele não está debaixo de uma cobertura, debaixo de uns pastoreios que fala a verdade quando ele precisa ouvir. Aí se tornam crentes fracos, frágeis, que qualquer vento de doutrina o leva, o carrega, o tira do propósito, o tira da linhagem, o tira daquilo que Deus realmente quer, e aí ficam pessoas vazias, pessoas que se quebram com qualquer coisa, com qualquer vento, fracos. Essa é a realidade de muitos. Você precisa entender que se a mensagem que você ouve não gera um desconforto em você, talvez ela não seja uma mensagem de Deus. A mensagem precisa te tirar da zona de conforto. Ela precisa encontrar em você espaço, e você chegar em casa e você colocar a cabeça no travesseiro, e você ficar ali remoendo aquilo e falar: meu Deus, aquilo era para mim, meu Deus, eu estou nessa situação. Por quê? Porque o Evangelho é te tirar de uma zona de conforto, porque Deus quer te transformar, Ele não quer te abater não, Ele quer transformar a sua vida, para que as pessoas que olhem para você, não vejam o seu erro, mas vejam Cristo em você. É isso. A mensagem do falso profeta é que Deus te aceita do jeito que você está. Aceitar uma coisa, receber a outra. Deus te recebe do jeito que você está, mas quando você chega, Ele vai te transformar. O Evangelho vai mudar a sua vida, vai mudar o seu caráter, vai mudar a sua forma de andar, vai mudar a sua forma de ver, vai mudar o seu jeito de ser, vai mudar você com a sua família, com as pessoas que você se relaciona. Ele muda, Ele não te aceita do jeito que você está. Vem para cá e continua fazendo o que você está fazendo. Não, Ele te recebe e te transforma em outra pessoa. Esse é o Evangelho verdadeiro. Isso é o Evangelho de Jesus. A proposta do Evangelho é trazer você para te transformar, para fazer você mudar de vida de verdade, para fazer você ser uma outra pessoa de verdade. O juízo de Deus veio. Só que em meio a tudo isso, Deus levou Jeremias a uma olaria para falar com ele e trazer esperança a ele. E agora nós vamos começar a nossa mensagem. Deus trouxe Jeremias àquela oraria e trouxe a ele uma esperança. É isso que Deus faz. Deus trouxe você aqui nessa noite para te dar a esperança e um futuro melhor para a sua vida. Quem pode dizer amém? Então, glória a Deus. Ai, pastor, está doendo. Calma, calma, calma. Vai ficar tudo bem. Jeremias capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, versículo 1, o Senhor veio falar com Jeremias. A palavra do Senhor veio a Jeremias,
Versículo 2: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo... Não, versículo 2: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Presta atenção nesse detalhe. E lá te farei ouvir as minhas palavras. A pergunta que eu faço para você é: mas Jeremias já não estava ouvindo no versículo 1? Estava, porque a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então, se Deus já estava falando com Jeremias no versículo 1, por que Deus não falou o que tinha que falar para Jeremias na onde ele estava? Eu aprendi uma coisa com meu pai. Eu aprendi uma coisa com meu pai e eu carrego comigo até hoje. Ele fala assim: Rafa, quando você for estudar, faça pergunta para o texto. Né, pai? De tudo quanto é jeito, pergunta. Porque você vai tirar lições extraordinárias. Porque nós temos a nossa rapidez de ler e não perguntar para o texto. E eu me fiz essa pergunta: por que que Deus não falou o que tinha que falar no lugar que ele estava? Porque nem sempre o lugar que nós estamos é o lugar perfeito para Deus falar. Sabe o que isso está querendo dizer? Que existem níveis de revelação. Deus estava convidando Jeremias para um nível de revelação, para um ambiente a qual ele iria experimentar algo que ele nunca havia experimentado. Níveis de revelação. Existem coisas que Deus vai revelar só na geografia que Ele quer. Existem projetos que Deus vai revelar só na geografia que Ele quer. É por isso que Deus está convidando Jeremias para um lugar, a um outro lugar, a um nível diferente. Por quê? Porque Deus tem revelações para entregar para ele. E é o que Deus está dizendo para você: eu tenho um lugar preparado para você. Saia do lugar que te limita, saia desse lugar, porque eu estou te esperando para revelar coisas que você nunca ouviu. Nunca ouviu. Existem revelações que Deus só vai entregar na geografia certa. Exemplo disso, Gênesis 22, Abraão. Deus fala para Abraão: pega o seu filho, o seu único filho a quem amas, e vai para a terra de Moriá, que lá eu te direi um dos montes. Lá eu te direi. Mas você pega e vai. Vai na geografia que eu estou te pedindo, que quando você chegar lá eu revelo aquilo que eu não vou revelar para você aqui. Então isso mostra que existem lugares específicos que Deus te espera lá para revelar a você o algo novo, o novo nível. E eu creio que Deus está fazendo isso com a nossa igreja, com o povo de Deus nesse tempo. Deus está nos esperando nessa nova geografia para liberar coisas que não liberou esse tempo todo. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Aleluia. Geografia diferente. O problema é que nós acomodamos no nível que estamos, porque está bom, porque está confortável. E eu estou vendo o quanto isso é maluco, gente. É muito desafiador, mas você vê Deus agindo, você vê Deus fazendo. Isso é maravilhoso. É ir para a geografia que Deus quer.
E aí, pastor, a pergunta é: como eu faço para experimentar esse novo nível? Como eu faço para alcançar esse novo nível que Deus espera que eu alcance? No próprio versículo 2, a palavra diz: levanta-te e desce à casa do oleiro. Levanta-te. É uma ordem. Quando você lê isso, levanta-te, é Deus que vai levantar o profeta? Não, é o profeta que precisa se levantar. Não é Deus que está levantando o profeta, não. É Deus que está dando uma ordem para ele se movimentar. Olha para o seu irmão e fala: se movimente. É uma ordem de Deus. Você precisa se esforçar. Tem coisas que é com você. Tem coisas que é com você. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele falou: remove a pedra. Ou seja, faz a parte de vocês. O milagre eu vou fazer, o impossível eu faço. Mas você precisa fazer a sua parte, porque quando você faz a sua, eu faço aquela que você não consegue fazer, diz o Senhor. É Deus. Se esforça, se posicione, faça a sua parte. Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim: que desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Se apoderarão dele. Tome cuidado com o teu sucesso atual. Tome cuidado com o teu sucesso atual, porque ele pode ser o seu maior inimigo do seu próximo nível. Ele pode ser o maior inimigo do seu próximo nível. Por quê? Porque eu já estou satisfeito aqui, e está muito bom, e Deus está dizendo: eu tenho algo a mais, eu tenho algo a mais para fazer. E Deus quer te levar para esse novo nível de revelação. Deus quer te levar para esse novo nível de revelação. Por isso que o versículo diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Grave uma coisa: toda vez que você olhar para o versículo 2, lembre-se disso. Olha, ordem, obediência, destino, experiência. Ordem de Deus, obediência àquilo que Ele falou para mim fazer. Quando eu obedeço, o destino é destravado para mim, ou seja, eu recebo um mapa, e Deus me leva para esse lugar novo. E quando eu chego nesse lugar novo, eu vivo uma experiência que eu nunca vivi na minha vida. Ordem, obediência, destino e experiência. Grave isso. Isso é o mapa da bênção. Versículo 3: e desci à casa do oleiro. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quando ele obedece, ele vai chegar no lugar que Deus queria. O que ele viu lá? Ele viu que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O que me chamou a atenção aqui foi que o oleiro não começou a fazer a sua obra quando ele chegou. O oleiro, a Bíblia fala que ele já estava fazendo a sua obra. Então, Deus não começou a fazer quando ele chegou no lugar específico. Mas eu acredito que quando ele obedeceu, o oleiro já estava trabalhando em seu favor. Então você precisa aprender uma coisa comigo nessa noite. Quando você obedece a Deus, e você caminha sobre aquilo que Ele falou,
Talvez você não está vendo, mas Deus já está trabalhando em seu favor. Talvez você não está vendo nada, mas você está debaixo de uma obediência de Deus. E quando eu obedeço, Ele trabalha. Quando eu obedeço, Ele destrava a minha vida. Quando eu obedeço, o oleiro está visitando a minha casa. Quando eu obedeço, o oleiro está visitando a minha saúde. Quando eu obedeço, o oleiro está visitando a minha família. Quando eu obedeço, o oleiro está visitando as minhas finanças. Quando eu obedeço, o milagre de Deus acontece na minha vida. Se você crê, dá um glória a Deus. Aleluia! Aleluia! O oleiro já está trabalhando em seu favor. Ele já está fazendo. E para finalizar, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Quebrou-se. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Deus não quer te destruir. Ele quer te fazer de novo. Quebrou-se na mão do oleiro. Agora, o interessante é que o vaso se quebrou. Por que ele se quebrou? Qual o motivo que o vaso se quebrou na mão do oleiro? E aí, eu tenho uma Bíblia de estudo em casa e é uma Bíblia de palavra-chave. Eu até postei a foto da Bíblia, só que, não sei, parece que o Instagram me derrubou 2 vezes, que eu não sei o que aconteceu, não foi. E eu estava lendo ela e nesse texto tem uma palavra muito interessante, que é o quebrou-se. Quebrou-se. Na literatura original, quebrou-se é sabate, que significa corrompido, apodrecido. E essa mesma palavra, ela vai ser citada em Jeremias 13, versículo 7. Não precisa abrir, vou ler para você. Que disse assim: E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Esse apodrecido é o mesmo, a mesma palavra usada aqui em Jeremias capítulo 18, sabate, apodrecido. Ou seja, o barro, que fala da minha e da sua natureza humana, da nossa origem adâmica, apodrecida, corrompida. E aí a pergunta é: essa argila estava apodrecida, que representa a minha e a sua vida. Quando Paulo diz lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Fala da natureza, fala de mim e de você. Quantas promessas fazemos para Deus? Nós vamos melhorar. Vou parar de ver pornografia, vou parar de adulterar, vou parar de mentir, vou parar de criar caso, vou parar de roubar, vou parar de fazer tanta coisa. Mas parece que é mais forte que você. E quando você vê, você está errando de novo, você está caindo de novo.
Isso fala da minha e da sua natureza, a natureza adâmica. Mas, como eu disse no tema da nossa mensagem, Deus jamais vai te descartar. Deus jamais vai descartar você, porque Ele te ama. Você precisa entender uma coisa comigo. Não foi o barro que escolheu ir para a roda. Foi Deus que escolheu o barro para fazer o oleiro, para fazer o vaso. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que escolheu você. Foi Deus que escolheu o barro, mesmo apodrecido. Ele vai lá e Ele escolhe aquele barro para fazer algo novo. Mesmo apodrecido, Ele vai e Ele escolhe aquele barro e traz para fazer um vaso novo. Por quê? Porque a minha podridão não assusta Deus. A minha podridão, os meus erros, as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus pontos fracos, os meus vícios, não assusta a Deus. Não assusta a Deus. Deus poderia ter escolhido alguém melhor. Deus poderia ter escolhido um vaso bom, um barro perfeito. Deus poderia ter escolhido, mas não, Ele escolhe um vaso que estava apodrecido. Isso me faz entender uma coisa. Porque se Ele escolhe um barro perfeito, pastor, a glória não é dele. Se Ele escolhe um barro perfeito, as pessoas vão dizer: ah, essa pessoa só se deu bem porque ele é muito perfeitinha. Ah, Deus abençoou porque ele era muito perfeito. Não, Deus escolheu por quê? Porque quando as pessoas olharem para você, não vai ver você, vai ver Deus. E vai olhar e falar assim: cara, não é possível, é só por Deus da vida dele. Eu conheci quem ele era, ele era um traficante, ele mexia com roubo, latrocínio, mas Deus transformou, ou seja, Ele transfere a glória para Deus. É por isso que Deus escolheu eu e você. Por quê? Porque Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Coloque em pé. O Senhor diz: a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completá-la. Ele vai fazer. Eu tenho pouco tempo aqui, mas eu gostaria de convidar você nessa noite que está olhando para dentro de você e falando: eu preciso de mudança. Entenda uma coisa: é melhor se derramar e se quebrar na mão do oleiro do que se quebrar na mão dos homens. É melhor se quebrantar diante de Deus, porque Ele faz algo novo, do que se quebrantar diante dos homens. Deus está te dando a oportunidade nessa noite de se quebrantar diante dEle. Por quê? Porque o Senhor diz aqui: tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Enquanto o ministério estiver tocando um louvor, eu gostaria que você que sente que essa palavra falou com você de alguma forma, se quebrantasse diante do Senhor nesse altar. É um tempo de restauração, é um tempo novo que Deus quer realizar na sua vida. Há um novo nível preparado para você. Se desprende do seu orgulho essa noite. Todos nós somos iguais aqui, mas nós temos um Deus que é maravilhoso, supremo, e Ele te ama. Ele te ama. E o plano que Ele tem para você é para você, não é para o outro, é para você fazer. É você que vai realizar, mesmo você achando que você não tem competência para isso. Mas Deus quer te fazer um vaso novo.
O altar está aberto em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nessa noite, Jesus. Senhor, eu vejo grandes transformações que o Senhor está fazendo aqui. O moleiro está nesse lugar. E Ele vai realizar uma obra tão linda na sua vida, tão linda na sua vida, que as pessoas vão ver Cristo através de você. O plano de Deus não morreu na sua vida. Esse vício não destruiu o plano que Deus tem para você. Essa sua fraqueza que te aflige não destruiu o plano que Deus tem para você. Deus vai realizar algo extraordinário e te levar a um novo nível, te levar a um lugar que Ele te espera. Deus marcou essa noite para te encontrar e fazer de você algo novo. Pai, nós te engrandecemos e te adoramos, Jesus. Te louvamos, te damos-te graças. Que o Senhor possa realizar algo tão lindo na vida dessas pessoas, das pessoas que estão na internet. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, transformar a sua vida, a sua casa. Talvez você que está me assistindo possa achar que Deus não quer mais realizar nada na sua vida, porque você já fez tantas promessas para Deus. Mas Deus está dizendo: eu te amo, filho, eu te amo, filha. Basta você se render e se entregar à minha presença, porque eu farei algo novo na sua vida, diz o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te engrandecemos, Jesus. Rendemos-te graça, rendemos-te glória e honra, Deus. E confiamos na sua palavra, que é fiel e verdadeira. Amém? Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa ter falado ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus.